Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, os presentes aqui, nós somos bem poucas pessoas, e os que nos acompanham de casa. Mais um domingo nessa quarentena, um processo diferente, né, do que temos acostumado a viver, e não é uma particularidade nossa, mas o mundo está passando por isso, e o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem estado conosco. Nós vamos começar esse domingo, né, Escola Bíblica Dominical. Gostaria de convidar aqui o irmão presbítero Pedro Ismar para estar orando nesse início, logo após passando a direção do trabalho do pastor Edmilson e dando sequência ao trabalho. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Vamos levantar a nossa voz em oração ao Senhor e agradecer a Ele por tudo, e a todos que se encontram nas suas casas, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus amado e soberano Pai, aqui estamos, Senhor, neste momento, Pai, alguns irmãos reunidos na Tua presença, Senhor, que é um pouco do corpo da Tua igreja, ó Pai. Deus amado e soberano, que o Senhor, meu Deus, com as Tuas mãos santas, Senhor, possa alcançar, Senhor, todos aqueles, Pai, que Te busca, Senhor, todo aquele, Senhor, que depende de Ti, meu Pai, aqueles também, Senhor, que ainda não estão na Tua presença, mas a Tua misericórdia possa alcançar eles, Pai. Deus amado e soberano, nós Te agradecemos por tudo, Senhor, por todo esse momento, Senhor, que é cumprimento da Tua palavra, Senhor, mas que toda a honra e toda a glória é dada a Ti, Senhor, e que nós nunca viemos virar as costas para o Senhor, meu Pai, e nem desfalecer a nossa fé, Senhor, porque sabemos, Pai, que a Tua vinda está próxima, Senhor Jesus. Oh, Deus amado e soberano, também, seu Pai, meu Pai, eu peço, Senhor, que resplandeça a Tua santa luz sobre este mundo, Senhor, sobre estas nações, ó Pai. Deus amado e soberano, que possa, Senhor, o calor do Teu amor atingir os corações, Pai, e converter, Senhor, as nações, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, a bondade do nosso Deus, nós voltamos aqui à casa do Pai Celestial para mais uma escola bíblica dominical, atípica, completamente diferente da forma em que ministramos as aulas, onde sempre os irmãos estão presentes, e sentimos muita falta das crianças. Deus abençoe os soldadinhos de Jesus, suas professoras que abrilhantam esse trabalho. Sentimos falta dos jovens, os pré-adolescentes, os adolescentes, os juvenis, os jovens da nossa igreja, as filhas de Sião. Hoje temos duas filhas de Sião, irmã Zilda e irmã Marta. Deus abençoa, em nome do Senhor, né? E sentimos falta de todos os irmãos, os obreiros da casa do Senhor, os varões da igreja, mas estamos orando ao Senhor, estamos confiados no nosso Deus. Hoje nós temos o evangelista Valdestino, o presbítero Pedro, que são os arautos do rei, né? E os irmãos da estrutura do trabalho, o diácono Tiago na transmissão, o diácono Maciel lá na porta. Mas estamos orando por você, por sua família, que Deus continue te abençoando, que Deus continue guardando o nosso município, o nosso bairro.
Aqui a Barra do Itapemirim está bem assolado também, nosso estado, o Brasil e o mundo. E temos orado em favor do prefeito da nossa cidade, do secretário de saúde, de toda a equipe técnica e operacional que estão se esforçando para atender as necessidades do município, numa situação nova que exige decisões arrojadas a cada dia, a cada semana. Temos orado para Deus guardar as autoridades que cuidam do nosso município. E pedindo ao Senhor que continue nos dando força, não somente física, mas espiritual. Eu tenho orado, irmãos, e nas minhas orações eu tenho pedido ao nosso Deus para fortalecer a nossa fé, para a nossa fé não desfalecer. Já tem mais de 12 anos que o Senhor nos deu por divisa São Lucas capítulo 18, e a gente termina o culto dizendo: orar sempre, desfalecer nunca. E a gente pensava que esse nunca ia chegar. Mas agora, nesse momento que nós não temos podido reunir, é a hora de nós pedir a Deus para a nossa fé não desfalecer. Não desfalecer, né? Nós vamos louvar ao Senhor com o hino 83 da nossa harpa. Depois nós vamos efetuar a leitura bíblica em classe. E você aí na sua casa, onde você está, você é um aluno de Jesus. Talvez você não é um aluno da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Central, mas você é um aluno de Jesus. Eu também sou um aluno de Jesus. O mestre não sou eu, o mestre é o Senhor Jesus. Então Ele vai ministrar uma palavra aí ao seu coração. Talvez eu nem penso na sua necessidade, eu não sei a sua necessidade. E eu vou proferir aqui uma aula dentro da programação do plano de aula. Mas o Espírito Santo vai ministrar aí dentro da sua necessidade que eu nem imagino. Mas o Senhor sabe, e o Senhor é fiel, e o Senhor vai trabalhar em nosso favor nesta manhã. 83 da nossa harpa. Esse hino é de autoria do missionário Samuel Nistron. E ele que sentiu o desejo de exaltar o Senhor. E começou dizendo que ele queria estar mais perto de Jesus. Queria estar mais perto de Jesus. E ele disse que em pensamento, em sonho, tanta glória ele nunca viu. Pois o Senhor é mais belo do que qualquer pessoa possa fazer a previsão. E ele conclui dizendo: não posso lhe explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. E isso não é sonho do poeta. O apóstolo São João escreveu na primeira carta, capítulo 3, que agora não sabemos o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. 1 São João, capítulo 3, versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol nada é admirar. Em pensamento sonho, tanta glória nunca vi. Pois Ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus. Mas lá se a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz. O lírio dos vales
mas é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar qual meu é Jesus, mas quase a face do teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar qual medo é Jesus, mas quase a face do teu lar eu te verei, Jesus. Seja o teu nome louvado, Senhor Jesus. Seja o teu nome louvado, Senhor Jesus. Vem me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar qual mesmo é Jesus, mas face no teu lar eu te verei, Jesus. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Aleluia. Deus abençoe a cada irmão, cada irmã. Nosso querido presbítero João, lá no Pontal, nosso secretário de missões. Evangelista Márcio Anísio, sua família, a igreja em Douros de Campos, pastor Isaac, irmã Nadir, Deus abençoe os irmãos aí. E uma pessoa muito querida da nossa igreja, que está acompanhando a nossa aula, é o pastor Osmani Curado Mateus. E já passou por aqui, ajudou nossa igreja, quando nós estávamos ligados ao MIB, é secretário do ministério. Meu abraço ao querido pastor Osmani Curado Mateus, e a todos os irmãos, né? Irmão Alexandre, irmã Renata, Deus abençoe, irmã Kelly, professora da nossa EBD, e assim os irmãos vão chegando, vão ser chegando aí, que nós vamos começar a nossa aula, né? Vamos ler a palavra do Senhor, a nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ler neste momento. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10. A lição de número 10. E hoje nós vamos concluir o capítulo 3. Nós estamos estudando a carta aos Efésios. E o Senhor orientou o comentarista da nossa lição, e ele separou 4 lições para o capítulo 1. Depois ele separou mais 4 lições para o capítulo 2. Aí nós já chegamos em 10 lições, né? Em 8 lições. Depois ele separou 2 lições para o capítulo 3, que foram as lições 9 e 10. É a lição de hoje. Agora, a partir do domingo que vem, vai ser uma lição para cada capítulo. A lição 11 é referente ao capítulo 4 de Efésios. A lição 12 é referente ao capítulo 5 de Efésios, e a lição 13 é referente ao capítulo 6, e aí a gente termina a revista e termina o estudo da carta
aos Efésios. Graças a Deus por isso, que o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a palavra do Senhor de uma maneira metódica, sistemática, e isto tem nos ajudado em nosso desenvolvimento espiritual, né? A lição, o título, a intercessão pelos Efésios. O apóstolo explica para eles que estava orando por eles de joelhos. Estava ajoelhado, orando em favor daquela igreja que ele tanto amava. E é muito importante quem vai estudar a carta aos Efésios ler os capítulos 19 e 20 de Atos dos Apóstolos. Porque lá em Atos dos Apóstolos é que está o nascimento da igreja de Éfeso, para onde depois o apóstolo escreveu a carta, né? O texto áureo diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 3, 24, 14 e 15, né? 14 e 15. A verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Graças a Deus, a nossa eleição fala de onde o Senhor nos tirou. E a nossa predestinação para onde o Senhor vai nos levar. Nós somos eleitos para a salvação e predestinados para a vida eterna, né? Louvado seja o Senhor. Então, eleito não fala mal de eleito. Eleito não briga com eleito. Não, predestinado não faz intriga de predestinado, porque nós somos um corpo em Cristo e vamos morar no mesmo lugar. Então, nós já fomos eleitos dentre aqueles que não foram, não aceitaram Jesus como Salvador. E isso não vem de nós, não é que nós somos bons. Isso é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que nos alcançou. Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe está registrada na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 21. E diz-nos assim a palavra do nosso Deus: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. Amado Deus, querido e maravilhoso Pai, rendemos graças ao Teu nome, meu Senhor, pela oportunidade maravilhosa de poder nesta manhã ler a Tua santa palavra. A Tua palavra é a verdade, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A Tua palavra é espírito e vida. É esta palavra que nós precisamos, Senhor. Nesses dias em que o mundo
está alarmado com o que se passa. Temos escutado tantas palavras conflitantes, tantas palavras desafiadoras, tantas palavras de aborrecimento de uns para com os outros, tantas palavras tristes, de notícias tristes, amargas. Ó Deus, e nesta situação como que caótica, a tua palavra continua onde ela sempre esteve. A tua palavra, ela continua sendo o que ela é, sem precisar de publicidade, sem precisar de quem a defenda. Ela mesma se sustenta, porque ela é a tua inerrante, santa, eterna e imutável palavra. Que esta palavra, Senhor, seja dirigida aos nossos corações nesta manhã, e desde um coração eufórico, desde um coração festejante, desde um coração alegre, a um coração triste e abatido, desde um coração saudável a um coração enfermo, que esta palavra venha surtir o efeito que é a tua vontade, de acordo com a tua vontade, para a tua glória, em o nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero nesta manhã, com a ajuda do nosso Deus, comentar um pouco da nossa lição com meus irmãos e falar para os irmãos a preocupação do apóstolo em orar para a igreja de Éfeso. Esse texto que nós lemos, se os irmãos observaram bem, do versículo 14 até o versículo 21, são dois pensamentos. São dois pensamentos. Um pensamento longo, uma ideia longa e uma ideia mais curta. A ideia mais longa, ela começa do versículo 14 e vai até o versículo 19. São vários versículos, mas é um pensamento só. E ele diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, o quê? Por causa disto, o quê? Vamos ver nos versículos anteriores. É quando a gente se vale do contexto remoto. A gente se vale do contexto remoto para jogar luz onde a gente está estudando. Então começa no versículo 8, aos Efésios 3, 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, para eles não se desfalecerem, para eles terem conhecimento de que lhes foi anunciada as riquezas incompreensíveis de Cristo,
para eles saberem que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida dos principados, das potestades nos céus, por causa desse ensino que eles receberam. O apóstolo diz: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha o motivo da oração e a força da oração. O comentarista, ele explica para nós que o apóstolo, ele, após revelar o mistério oculto de todas as suas dádivas, passa a orar em favor da igreja. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, conforme eu disse anteriormente, capítulo 19, quando ele, capítulo 20, quando ele chama os irmãos para estarem com ele de Mileto, mandou a Éfeso, Atos 20, verso 17, chamar os anciãos da igreja. Ele estava em Mileto e mandou um portador até a cidade de Éfeso, chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, na verdade não mais vereis o meu rosto. Portanto, no dia de hoje eu vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. E aí ele passa a orientar aos anciãos como é que eles tinham que proceder. E versículo de número 36, Atos 20, 36. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Então, o ato de ajoelhar para
para orar é doutrina apostólica, é orientação apostólica, orientação dos apóstolos. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, junto com a igreja que ainda estava se formando. Quando ele escreveu a carta, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz assim, aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 e 16. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Irmãos, a oração, ela é imprescindível. Você pode não saber cantar, não saber pregar, não saber tocar um instrumento, porque algumas dessas coisas aí é dom natural, mas nós precisamos orar. Nós precisamos desenvolver mais esta prática da oração. A Assembleia de Deus Central precisa da sua oração. Você, meu irmão, minha irmã, obreiro do Senhor, que está ouvindo, assistindo esta aula, a igreja precisa da sua oração. Nesse momento em que estamos socialmente afastados, precisamos de orar para o Senhor proteger o nosso homem interior, para que a nossa fé não desfaleça. Nós estamos preocupados em não contrair uma enfermidade para o nosso corpo não desfalecer. Nós nos preocupamos em fazer a nossa compra, ter o alimento em nossa casa, para o nosso corpo não desfalecer. Mas nós precisamos da oração e da Bíblia Sagrada para a nossa alma não desfalecer, meus irmãos. Porque senão o corpo fica nutrido e a alma, ela fica faminta. Ela fica faminta. Então, a alimentação da alma é a oração e a palavra do Senhor. Ah, pastor, eu gosto de assistir os DVDs, as pregações, e gosto de assistir os clipes dos cantores. Isso aí é a sobremesa. Isso aí é a sobremesa. O alimento é a oração e a palavra de Deus. Depois que você se alimentou com a oração e com a palavra de Deus, aí se tiver um louvor, se tiver um DVD de uma festa, de um congresso para você assistir, a gente se alegra, chora, vai embora, esquece daquilo, mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus permanece. Por isso que ela é o alimento, ela é o prato principal para alimentar a nossa alma, né? E o apóstolo tinha esse cuidado. Agora ele fala, por esta causa eu me coloco de joelhos, e é o que nós vamos ver agora. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. As riquezas da glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas da glória de Deus. O apóstolo havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas da sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiros de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder e que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Desenvolvimento espiritual. Então, nesses dias que nós não estamos podendo reunir, nós não podemos parar o nosso desenvolvimento espiritual. Porque senão vira uma inatividade espiritual e pode passar a ser uma regressão espiritual.
Olha o perigo que nós corremos. A princípio, pode acontecer de você parar no tempo, espiritualmente, e depois até regredir, porque a gente não é surdo, graças a Deus. A gente não é cego, graças a Deus. Então a gente vai escutando muita coisa e vendo muita coisa, escutando muita coisa e vendo muita coisa que esse mundo oferece. Os irmãos estão vendo como que os canais de televisão estão se esforçando para manter a sua audiência? Reprisando novelas, reprisando programas, fazendo estudo, pesquisa, análise para ver o que mais cai no gosto do público, para manter você, para me manter cativo. Me manter cativo. E eles buscam partidas de futebol histórica que mexeu aí com o emocional do povo e reprisam essas partidas para manter você preso ali. E se esquecer da oração e da leitura bíblica, daqui a pouco você está abaixo do nível espiritual que você estava anteriormente. Vai decaindo, vai desfalecendo a fé. Vai desfalecendo a fé. Daqui a pouco você pega a Bíblia para ler e já dá sono. Você dobra o joelho para orar, não tem assunto. Olha que tristeza. Tem assunto para conversar sobre muita coisa. Quando dobra o joelho para conversar com Jesus, não tem mais assunto. Por quê? Está desfalecendo no homem interior. Está faltando poder. Está faltando poder. Pastor, mas o poder não é para pregar, para gritar, para pular? Quem te ensinou isso? Quem te ensinou isso? Espero em Deus que você não diga que fui eu. O poder de Deus é para nós vencer o mundo. É para nós vencer a nós mesmos. Olha como é que o apóstolo diz: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, e toma mesmo. Toma mesmo. É só apertar um pouquinho que você fala: ah, meu Deus, ó, já está tomando o nome. É só tomar um susto. Jesus amado. Então, com fé ou sem fé, toda a família toma o nome. Cuidado para não tomar em vão, porque a Bíblia não proíbe tomar o nome do Senhor. A Bíblia proíbe tomar o nome do Senhor em vão, né? E o apóstolo diz: por esta causa me ponho de joelhos, por causa disso me ponho de joelhos, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda. É uma concessão do Senhor. Nós somos concessionários dessa riqueza. Olha que revelação do céu para o seu coração nesta manhã. Nós não somos proprietários, nós não somos donos, nós somos concessionários. O Senhor faz a concessão do seu poder, das riquezas da sua glória. Olha como é que Ele abre, por assim dizer, a despensa do céu para nos abençoar. Para a gente não desfalecer, não enfraquecer, não adoecer espiritualmente. Olha o apóstolo dizendo: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados. Corroborado, o que é corroborar? É confirmar, é validar, é fortalecer. Por isso que a gente fala, isso assim, assim, corrobora com a ideia disso, assim, assim. Para que sejais confirmados, eu me ponho de joelhos, apóstolo dizendo para eles, e para nós esta manhã, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Talvez você tenha vontade de ter poder político, poder econômico, tal, mas aonde que vem a concessão? A concessão do poder é no homem interior. Para quê?
Para que essa concessão de poder? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. É para isso. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. A fim de quê? Essa forma expositiva de aplicar as Escrituras é exatamente buscando o sentido da Escritura. A fim de quê? Não é assim que a gente pergunta? Você está a fim de quê? Olha a palavra dizendo: a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que estejais cheios de toda a plenitude de Deus. É a fim disso aqui. É a fim disso aqui que nós somos corroborados com poder no homem interior. Então essa lição vai fortalecer a nossa fé. Essa lição vai nos ajudar. Observe só: fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Esta petição não quer dizer que a igreja não tivesse o Espírito de Deus. Quando ele pede, se põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e pede para a igreja ser corroborada com poder pelo Espírito Santo no homem interior, não quer dizer que a igreja não tivesse o poder. Ela tinha o poder de Deus, mas ela precisava ser continuamente revigorada com esse poder para, consequentemente, obter o fortalecimento diário. Você se identifica? Você se identifica com esta necessidade? Você se identifica com essa necessidade de ser corroborado com um homem, com o poder de Deus no homem interior? Essa necessidade é nossa. Agora, ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Esse poder no homem interior atua no homem interior, capacita o crente a perseverar. Então Jesus já te salvou. Glória a Deus. Você já foi batizado. Glória a Deus. Você é membro da igreja. Glória a Deus. Você já foi batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Você desenvolve seus dons e seus talentos para ajudar a igreja na sua missão evangelizadora. Glória a Deus. Mas precisa perseverar. Precisa perseverar. O homem interior precisa de poder de Deus para ir vencendo, a manter-se afastado do pecado, a compreender as coisas espirituais. Esta era a primeira petição da sua oração. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, que também não significa dizer que Cristo não habitava. Quando ele pede para eles serem corroborados com poder no Espírito, não quer dizer que eles não tinham Espírito. Quando ele pede para Cristo habitar pela fé no coração dos irmãos, não quer dizer que Cristo não habitava. Mas é a continuidade, é a permanência, é a firmeza nesse status, nesse nível, nesse ponto. E isso, irmãos, nós precisamos pedir esse poder a Deus. Para quê? Para permanecer firme, esperando a volta de Jesus.
Talvez a gente se encanta tanto com a obra de Deus que esquece um pouco do Deus da obra. Talvez a gente se preocupa tanto com as atividades da igreja que se esquece da firmeza na fé no homem interior. Então, se a gente se dedica bastante à obra de Deus, deve ser por amor a Deus, não com interesse do que Ele venha fazer, mas por gratidão às insondáveis, indescritíveis, infinitas bênçãos advindas do Calvário. Do Calvário. Do Cristo crucificado, do Cristo redivivo e do Cristo intercessor por nós diante de Deus, o Pai. Esta é a nossa crença, esta é a nossa fé. Agora, o apóstolo diz na sua oração, por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. E aqui ele usa duas figuras de linguagem, ele faz uma analogia. Usa uma figura da agricultura e usa uma figura da construção civil. Usa uma figura da agricultura e usa uma figura da construção das casas. Que, aliás, o Senhor Jesus também terminou o Sermão do Monte usando uma figura da construção civil, né? Sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Ele pegou essas duas ideias de construção de casa para ensinar se uma está firme ou não. Aqui o apóstolo também diz que nós estamos, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender. Poderdes perfeitamente compreender. Enquanto você não está dessa maneira, arraigado e fundado em amor, não compreende. Não compreende a necessidade da salvação do outro. Não compreende a necessidade de orar pelo outro. Não compreende. O que nos leva a compreender é esta graça de estar arraigado e fundado em amor. Amor a Deus e amor ao próximo. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo era para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. E às vezes a gente só fala assim, a Bíblia diz que Deus é amor. E é verdade, a Bíblia diz. Mas a Bíblia não diz só isso. Às vezes a gente fala a última frase do versículo, Deus é amor. Mas o versículo todo é este: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é que Deus tem amor, porque quem tem, uma hora não tem. Deus é, porque aquilo que você é sempre. Então é parte da pessoa de Deus, é parte do seu ser. Deus é amor. Deus é amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas.
o sinal dos discípulos de Cristo. Nós vamos ver aqui em São Mateus 22, uma pessoa foi entrevistar Jesus, e nessa entrevista recebeu uma lição muito maravilhosa. São Mateus 22, 34 a seguir, 34 ao 40. Os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer aos saduceus, nos versículos anteriores teve uma peleja, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. E Jesus falou de ressurreição, mas os fariseus gostaram. Mas não gostaram de Jesus, gostou porque Jesus retrucou a ideia dos saduceus, né? Isso é muito perigoso. Às vezes você dá um glória a Deus, não é porque a palavra falou com você, é porque você acha que ela falou com o outro. Isso é perigoso. Os fariseus aqui gostaram, não é porque eles gostaram da pregação de Jesus, é porque eles gostaram que Jesus deu uma martelada nos saduceus. Em casa, os irmãos leiam Mateus 22, esse texto do versículo 15 ao 33. Então os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, se você for ler os 10 mandamentos, de 1 a 4, seu relacionamento com Deus. 5, relacionamento com seu pai e sua mãe. 6 ao 10, relacionamento com o próximo. Pode ler lá os 10 mandamentos, mas o amor está lá. Primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamento, amor a Deus. Quinto mandamento, amor a pai e mãe. Do 6º ao 10º, amor ao próximo. Então, desses dois, depende toda a lei e os profetas. Agora, arraigados e fundados em amor é o que nós viemos falando. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada. Então, esse arraigado não é o mesmo que agarrado. Agarrado é abraçado. Arraigado é enraizado. Primeiro o apóstolo compara os santos como uma planta bem enraizada. E depois compara com uma casa bem alicerçada, fundados. Também não falou de afundado, de afundar, mas fundado de fundação, de fundamento. E isso é muito maravilhoso, porque são coisas que a gente não vê. Você olha uma árvore, você diz: que árvore linda! Quanta sombra ela propicia, quantos frutos ela produz. Você olha uma casa, mas que casa bonita! Olha a cor das paredes, olha as linhas arquitetônicas, que bom gosto essa pessoa tivera para construir essa casa. Mas a gente não olha para uma árvore e pensa: quanta raiz está para ir abaixo para sustentar essa beleza.
De onde que busca os nutrientes? Lá no solo, lá profundo, para que quando você bate o facão no galho da árvore, corre aquela seiva foi buscada lá da raiz, lá do solo. Uma casa bonita, mas você não diz, será qual a bitola da ferragem do radier? Será quanto de concreto que gastou para fazer a sapata? Porque a gente pensa na beleza, a gente não pensa muito na estrutura. É por isso de vez em quando a gente quebra. De vez em quando a gente quebra. E aqui o apóstolo está dizendo, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para quê? Versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Ele estava ajoelhado, orando para que Cristo habite pela fé no nosso coração. Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de quê? A fim de que, estando arraigados e fundados em amor, depois que você foi corroborado com poder pelo Espírito Santo no homem interior, depois que Cristo habita pela fé no nosso coração, depois que a gente está arraigado e fundado em amor, a gente consegue compreender perfeitamente com a igreja qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa, que vai além, que excede. Exceder é ter excesso, é ultrapassar. O amor de Cristo excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O comentarista bíblico Don Stott, ele explica que essas expressões, largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Cristo, não são só figuras de retórica, mas elas têm sentido evangelístico. Evangelístico. A largura do amor de Deus é suficiente para abranger toda a humanidade da terra. A largura é da largura do mundo, da largura do universo. É possível de abraçar todas as pessoas. A altura do amor de Deus é uma altura que nos pega na terra e nos leva no céu. É da altura da morada do Deus Todo-Poderoso, esse amor de Cristo. A profundidade desse amor, ele desce a sarjeta mais profunda, ao caos humano, social e moral mais profundo, e alcança o mais vil pecador e tira-o de lá, porque o amor de Deus tem esta força, tem esse poder, tem essa autonomia. O comprimento do amor de Deus toca desta vida e estende-se por toda a eternidade. É impossível de medir. Nós aceitamos Jesus e estamos caminhando com Jesus. Eu vou caminhar com a minha esposa, com meus filhos, com a igreja, até o Senhor Jesus me chamar ou vir buscar a igreja, né? Mas se o Senhor Jesus me chamar primeiro e eu passar para a eternidade, vai interromper o meu convívio com a minha esposa, com meus filhos, com meus irmãos, com meus amigos, com a igreja. Esse caminhar com Deus, esse derramar do poder de Deus no nosso homem interior, faz com que nunca mais nós nos separamos dele.
Nós vamos viver com Ele aqui na igreja enquanto estivermos vida. E quando a nossa vida for ceifada, nós já iremos encontrar com Ele lá nos portões celestiais do paraíso. Antes de alguém encontrar o nosso corpo morto, nós já estaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, a oração do apóstolo era profunda. O terceiro tópico da nossa lição diz: bênçãos de Deus. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Audaciosa. Audacioso é aquilo que tem audácia. Audácia é o impulso que leva a cometer um ato arrojado, com coragem, com ousadia, com destemor. Esta oração foi assim. Agora os irmãos notaram, eu vou ler, eu já li essa oração várias vezes aqui hoje, mas vou ler mais uma vez. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E aí ele adora o Senhor dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Os irmãos notaram que aqui não tem pedido de casa? Não tem pedido de carro, não tem pedido material. Por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus ensinou na sua palavra, em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pastor, eu vou buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e vou ficar desempregado, vou ficar com fome, vou ficar sem minha roupa? Não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas se a gente não buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é razoável subentender que estas coisas podem faltar. Se o nosso interesse estiver só nas coisas, nós vamos esquecer do nosso Deus. Então aqui o apóstolo faz uma oração espiritual, teológica, bíblica, cristocêntrica. Ele ora ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e pede ao Pai para que Cristo habite nos corações. E depois ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Depois que você foi corroborado com o poder do Espírito, depois que você está fundado e alicerçado em amor, Ele é poderoso para fazer tudo muito melhor do que você está pedindo. Só que às vezes a gente foca no pedido, e esquece aquele que faz a concessão. Guarda essa palavra é bíblica. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda. Ele pode conceder a casa que você precisa para você morar.
pode conceder o emprego que você precisa para você trabalhar. Ele pode conceder a saúde que você está precisando para você não sofrer e cuidar das atividades. Ele pode fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que a gente pensa ou pede. Mas é depois que o nosso homem interior está certo com Ele. Depois que o nosso homem interior está fortalecido no Senhor. A este que pode fazer tudo isto, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Você, sua mãe, seu pai, seu filho, você e a sua geração, junto à família, porque na hora de pedir, toda a família na terra toma o nome. Então, a esse glória na igreja em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. O Senhor pode fazer tudo muito mais além, abundantemente daquilo que eu penso, mas eu vou glorificá-lo para sempre, eu vou honrá-lo para sempre, eu vou bendizê-lo para sempre, eu vou servi-lo para sempre, eu vou adorá-lo para sempre. Se esse para sempre for só até hoje, será para sempre. E se Ele me der mais 50 anos de vida, será para sempre. Será para sempre, de acordo com a concessão da vida que Ele me fizer. Então, que Deus nos abençoe, que esta palavra, ela possa ficar guardada em seu coração. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 pilares. É a conclusão da lição. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do crente depende de 4 princípios, 4 ideias fundamentais. Primeira, o fortalecimento de poder. Nós precisamos do poder de Deus. O Senhor Jesus disse na sua palavra: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha o erro. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Depois ele diz a sua palavra: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O fortalecimento de poder. Depois, a presença de Cristo é o segundo princípio. O terceiro, o intenso exercício do amor de Deus. E o quarto, o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Então, o primeiro, o fortalecimento de poder. O segundo, a presença plena de Cristo. O terceiro, o intenso exercício do amor de Deus. E o quarto, o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Que esta palavra venha ficar assim, guardada em nosso coração. Eu quero deixar um texto para a meditação dos irmãos em 1 João. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 4, versículos 7 até o 12. 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Nisto o quê? Que Cristo, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor.
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Se Deus me amou, e eu sabendo quem eu sou, se Deus te amou, e você sabendo quem você é, Ele amou o outro também. Eu não merecia por isso, aquele não merecia por aquilo, aquele outro não merecia por outra forma. Mas uma coisa é certa, nenhum de nós merecíamos, mas Deus nos quis amar. Deus amou, a Bíblia diz isso, Deus amou o mundo. E isso é soberania de Deus, isso não se questiona, não se discute, não se pergunta por quê nem para quê. Agora, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Que Deus nos ajude nesses dias de pandemia, em que não temos podido estar junto, abraçar um ao outro, apertar sua mão, sorrir de perto, mas podemos amar. Podemos amar. O amor é mais que um abraço, é mais que um beijo, é mais que um aperto de mão. E na lição de hoje, o amor se traduz em oração. A face do amor que nos foi apresentada é a oração. O apóstolo São Paulo diz: por esta causa, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual todas as famílias no céu e na terra tomam o nome, para que sejais corroborados com poder no homem interior. Ore para que Deus fortaleça a fé do seu irmão, da sua irmã. Orem para Deus fortalecer a fé do pastor. O pastor não é um super-homem. O pastor precisa da sua oração para Deus fortalecer a fé do pastor, para Deus fortalecer a fé dos obreiros, para Deus fortalecer a fé dos dirigentes das congregações, da liderança da igreja, para que quando a gente voltar a ter culto presencial, a igreja volte forte, alegre, poderosa, no poder do Espírito Santo, para que esta casa que hoje está triste e silenciosa, ela passa a presenciar e a ser cheia da alegria do Espírito Santo que estará na vida de cada um dos irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus por todos os irmãos, por todas as irmãs, pelo irmão Alain. Pai do Senhor, irmão Alain, Deus abençoe. Deus abençoe o irmão Márcio, irmã Nadir, irmã Kelly. Tem um bocado de irmãos nos acompanhando. Glória a Deus pela vida dos irmãos, pela irmã Edna. Deus abençoe, irmã Edna. Glória a Deus pela irmã Estela. Deus abençoe você e sua família. O Marlon, o presbítero Pedro, irmã Zelma. Glória a Deus pela vida dos irmãos, diácono, irmão Alexandre. Deus abençoe meu irmão em nome do Senhor. Irmão Maurivan Soares, Deus abençoe sua família. Irmã Leia, Deus abençoe. Irmã Leia, diácono Fernando. Tem um trompete em falta aqui, irmão Fernando. Está fazendo falta um trompete aqui. Deus te abençoe aí. A irmã Beatriz, Deus abençoe. Irmã Maria José, glória a Deus pela vida da nossa irmã. Irmã Giovana, Deus abençoe você e sua família. Irmã Aline, irmã Jéssica, Deus abençoe a irmã Jéssica e sua família. Irmão Elielton, glória a Deus pela vida do irmão Elton. O Célio Júnior, irmã Sandra Rangel, Deus te abençoe, minha filha. Irmã Ana Cristina, com a sua família. Deus abençoe a Franciele, essa bênção do Senhor. Deus abençoe você e sua família. O Simon, Deus abençoe o irmão Simon, com a sua família.
em nome do Senhor Jesus. A irmã Luana, irmã Priscila Fernandes, Deus abençoe. Irmão George, estamos com saudade de você, irmão George, aqui na igreja e nas dependências. Deus te abençoe, em nome do Senhor. Irmão Davi, glória a Deus, Deus abençoe. São vários irmãos, Dominique Ribeiro, Renata Rangel, Deus abençoe. Seu menino mais velho está aqui, Renata. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor. Estamos orando para que Deus continue abençoando. Irmão Wesley, irmã Fabielle, irmão Wesley está embarcado, Deus abençoe o servo do Senhor. Irmão presbítero Jomar, Deus abençoe a todos os irmãos. É uma alegria os irmãos acompanharem os trabalhos e graças a Deus a igreja lá em Dores de Campos também está fazendo a sua transmissão, e eu saúdo com alegria ao querido pastor Oséias Lage, que também vai transmitir os cursos da igreja de Piúma. Deus abençoe aquela florescente, abençoada igreja. E você que assiste, acompanha a nossa página no Facebook, pode fazê-lo também no Instagram e pode também se inscrever em nosso canal no Facebook, acompanhar os trabalhos, divulgar, falar para as pessoas compartilharem, para que muitas pessoas tomem conhecimento de que nós precisamos ser fortalecidos no poder do Senhor. Esta palavra desta manhã vai nos ajudar em nossa caminhada espiritual. Permitindo o Senhor, à noite, nós estaremos aqui na casa do Senhor, cultuando a Deus e pregando a sua palavra, e pedimos que você acompanhe o culto e glorifique a Deus juntamente conosco aí no seu lar. Os grupos da igreja, as filhas de Sião, os varões, os obreiros, os irmãos, os jovens, fiquem atentos que vai chegar notícia boa para vocês essa semana. Vai chegar notícia boa. Atenção, filhas de Sião, atenção, arautos do rei e varões da central, atenção jovens, atenção obreiros, vai chegar notícia boa aí esta semana, e nós precisamos do seu envolvimento para o nome de Jesus ser glorificado. Amado Deus, querido Pai Celestial, rendemos graças ao Teu nome, ao Teu santo nome, ao Teu poderoso nome, ao Teu excelso nome, por nos receber aqui na Tua casa nesta manhã. Oh, quanta alegria do céu a nossa alma tem sentido aqui neste santo lugar. Aos irmãos que estão em seus lares, obrigado porque cada um deles com as suas famílias puderam ser alimentados por esta palavra nesta manhã. Pai Celestial, a Tua palavra que não volta vazia, mas faz aquilo que Te apraz e prospera naquilo para o qual ela foi enviada. Que esta palavra prospere em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, em nossa sociedade, para a glória do Teu nome, para a edificação da igreja e para a conversão dos inconversos, em o nome e para a glória do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os que amam e aguardam a breve e maravilhosa volta do Senhor Jesus, e que todos digam: agora a hora do grito de guerra aí na sua casa, agora é a hora de você proclamar a nossa divisa com muita alegria, com muito gozo em nosso coração, né? Agora é a hora. Assembleia de Deus Central, orar sempre, desfalecer nunca. Deus te abençoe, em nome de Jesus.